Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Fla 12 na área com vocês nessa noite de quarta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Fla 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixe seu like aí também e acione o sininho da notificação para receber o aviso de quando eu postar os vídeos aqui no YouTube. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá para as informações do Flamengo. Falta 3 dias para o Flamengo voltar a campo, né? Enfrentar o São Paulo no Maracanã às 4h30 da tarde nesse sábado. E eu tô aqui, ó, cara, tô aqui já naquela expectativa, tanto tempo já que a gente não vê o Flamengo entrar em campo, ainda mais no Campeonato Brasileiro e no Maracanã, né? Tem jogador do Flamengo que está com saudade do Maracanã mesmo, e é o De Arrascaeta, nação. De Arrascaeta que postou nas redes sociais, né? Sábado de Maracanã lotado, sábado de Maraca lotado. O Arrascaeta postou nas redes sociais, tá aí numa ansiedade também para rever a nação rubro-negra no Maracanã, que se Deus quiser, né? Se Deus quiser, vai estar lotado. Eu ainda não consegui ver as parciais de ingressos vendidos para Flamengo e São Paulo, mas tem que lotar o Maraca e apoiar o Flamengo, nação. Tem que apoiar o Mengão. Flamengo que é líder com uma rodada a menos. Se o Flamengo vencer o São Paulo nesse sábado, espanta de vez esse início de crise que estava rondando o Flamengo, né? E também, olha só, a gente coloca 5 pontos de diferença sobre o Palmeiras, nosso grande rival aí no Campeonato Brasileiro. E olha só, nação, por falar em Campeonato Brasileiro, o técnico do São Paulo, Hernan Crespo, terá 2 reforços de peso para o confronto contra o Flamengo no próximo sábado no Maracanã. Olha só aqui, o Lucas Moura e o Ferreirinha se recuperaram de lesão, né? E treinaram normalmente e estarão à disposição para enfrentar o Mengão nesse sábado no Maraca. Informação aqui do GE, nação, informação do GE. Por outro lado, né, nação, olha só aqui, ó. Flamengo ainda não recebeu proposta e o Wesley deve ser relacionado. O Wesley, né, que tá aí, vai ser vendido, não vai ser vendido, chega proposta, não chega proposta. Então o Wesley deve ser relacionado, né? Deve ser relacionado para o confronto entre Flamengo e São Paulo nesse sábado. Olha só aqui, ó. Até o momento o Flamengo não recebeu nenhuma proposta oficial pelo lateral direito Wesley. De acordo com a fonte ligada à diretoria rubro-negra, o clube foi apenas sondado, né, há algum tempo, sem que as conversas avançassem. Apesar da informação divulgada por grandes jornalistas europeus, como o Gianluca Di Marzio, né, que afirma que a Roma deve apresentar uma proposta de 25 e 30 milhões de euros, o Flamengo até o momento não foi comunicado oficialmente, nem recebeu qualquer oferta pelo lateral direito Wesley. Enquanto isso, o clube segue normalmente com o jogador nos treinamentos e planeja relacioná-lo para a partida contra o São Paulo no próximo sábado no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Informação aqui do jornalista Gabriel Reis, Paparazzo Rubro-Negro. Flamengo não recebeu proposta oficial, apenas sondagens, e o jornalista italiano, né, o Di Marzio, vem falando que a Roma vai fazer uma proposta oficial, mas só que até agora nada oficial, e o Wesley deve ser relacionado para a partida contra o São Paulo no próximo sábado. E olha só, nação, quem deve estrear pelo Flamengo é o Jorginho, deve estrear pelo Flamengo no Maracanã. Jorginho ainda não atuou no Maracanã, nação. Imagina Jorginho no Maraca lotado. Cara, ele vai ficar assim, olhando pra cima, assim, ó, encantado com a nação rubro-negra. Olha só, Jorginho vai jogar com a camisa do Flamengo pela primeira vez no Maracanã. E tomara que esteja lotado, né? Pra Jorginho sentir a força rubro-negra lá no Maracanã. E é o seguinte, nação, o Flamengo que voltou aos treinos na terça-feira, né? Ontem na terça-feira. E olha só, o Felipe Luiz conversou com o Pedro. Felipe Luiz teve uma conversa com o Pedro. Olha só aqui, ó. Informação aqui do GE, né? O GE apurou que houve uma conversa entre Felipe Luiz, técnico do Flamengo, e o atacante Pedro, na reapresentação do time, como esperado, né? Felipe Luiz chamou Pedro e conversou com ele durante o treino. Olha só. Pedro voltou a jogar, né, em abril após uma lesão que
tirou de combate por 7 meses e ainda busca retornar o ritmo, né? O técnico Felipe Luiz conta com o centroavante para o restante da temporada e tem como plano recuperá-lo, mas já disse publicamente que o jogador precisa chegar ao mesmo nível físico dos demais companheiros, né? Dessa forma, o maior espaço a Pedro vai depender também do trabalho do jogador no dia a dia. Felipe Luiz sentou, conversou com Pedro, disse que conta com ele, né, para o resto da temporada, conta com o atacante Pedro, e eu acho, nação, que nesse jogo contra o São Paulo, o Pedro já vai começar como titular. Eu tô com a intuição, não é informação, é a intuição de que Pedro vai ser titular contra o São Paulo nesse sábado às 4h30 da tarde. Seguindo aqui com as informações do Mengão, nação, olha só, cara, o atacante do Chelsea, né? Olha só, ele foi perguntado, né, qual o adversário brasileiro foi mais difícil. Olha só aqui o que o atacante do Chelsea falou, olha só. Em entrevista após a vitória sobre o Fluminense, o atacante do Chelsea, né, o Pedro Neto, aquele que deu um drible desconcertante no lateral do Fluminense, o lateral direito, né, do Fluminense, deu um drible desconcertante, deixou ele no chão, mano. Deixou o lateral, eu acho que foi o Guga, lateral direito do Fluminense, deixou no chão, cara. O que foi aquilo? Olha só, o Pedro Neto falou do nível das equipes brasileiras e ressaltou que o Flamengo foi o adversário mais difícil. Abre aspas aqui para o atacante do Chelsea. Sem dúvidas, 3 equipes com muita qualidade. Acho que o resultado falou por si. Também é verdade que tivemos um jogador expulso, mas o Flamengo acabou por nos ganhar. Ele disse que o Flamengo foi o adversário mais difícil, né? O adversário mais difícil que eles enfrentaram. E olha só aqui, ó, todas as 3 equipes foram complicadas. Deu para ver a experiência que eles têm, a qualidade também. Estamos muito contentes de ter vivido essa experiência. Foi a primeira vez que joguei contra times brasileiros e sem dúvida aprendi muito também. Disse que equipes de alto nível. Só que contra o Flamengo, né? Contra o Flamengo foi outra história. O Flamengo deu show na partida contra o Chelsea. E não adianta vir falar que na fase de grupos o Chelsea não estava jogando a Vera. Estava jogando a Vera sim. Os caras abriram a caixa de ferramenta contra o Flamengo, pegaram do início ao fim, dando pancada no Mengão. E é isso aí, cara. O Flamengo fez a sua parte, que foi ser primeiro do grupo. Infelizmente deu azar, né, cara? Deu azar que caiu numa chave muito mais difícil. Se o Flamengo cai nessa chave que o Chelsea caiu, rapaz, hoje eu tenho convicção que a gente estaria disputando a final no final de semana. Eu tenho certeza disso. O Flamengo chegaria na final se cair no mesmo grupo que o Chelsea caiu, né? Com Fluminense, Botafogo e Palmeiras. E por falar nisso, cara, tem uma resenha na internet, né? Uma resenha na internet, eles colocaram um quadro, mano. Um quadro com o flamenguista ensinando os jogadores do Palmeiras e do Fluminense como vencer o Chelsea. Tá aí a imagem aí, mano. Rapaz, a internet não perdoa. A internet não perdoa, nação. E tem também, né, mano? Tem também a zebra. A zebra do Mundial. Olha a zebra do Mundial aí, nação. É o Fluminense, mano. A zebra do Mundial é o Fluminense. Olha só que o Palmer também falou, né? O Palmer também falou sobre o Mundial. Olha só. Palmer, né, do Chelsea, o camisa 10 do Chelsea. Olha só. O Flamengo foi o time com maior intensidade que enfrentamos no Mundial até aqui. E ele falou que o Flamengo teve mais intensidade até que o time lá de Portugal, né? O Benfica. Que eles ganharam lá do Benfica, né? Eu acho que foi 4-1. Então ele falou, ó, o Flamengo foi o time com mais intensidade que enfrentamos no Mundial até aqui, disse o Palmer, meia do Chelsea, né, nação, meia atacante, muito bom do Chelsea lá. Então eles falaram, o Flamengo foi a melhor equipe que eles enfrentaram até o momento. Na final eles vão pegar aí, né, um adversário muito difícil na final. E cara, eu vou torcer pro Chelsea. Porque se o Chelsea for campeão, vai ser o campeão do Mundial,
O único time que eles perderam vai ser o Flamengo. Vai ser o Flamengo. A única derrota deles no Mundial será para o Flamengo. E olha só aqui, cara, dos últimos 9 jogos, o Chelsea só perdeu para o Flamengo. Foram 8 vitórias e 1 derrota. A única derrota deles nos últimos 9 jogos foi para o Flamengo. Eles têm 8 vitórias e apenas 1 derrota. E olha só, vitórias contra times gigantes, hein? Contra times gigantes, tá aqui, ó. Os últimos 9 jogos, 8 vitórias e apenas 1 derrota. A derrota deles foi para o Mengão. E olha só, nação, o Varela, né? O Varela falou ontem, olha só. Ele falou sobre o Mundial e também sobre o Campeonato Brasileiro. Olha só, primeiro eu vou falar o que ele falou sobre o Mundial. Varela deu entrevista ontem para a Flá TV, olha só. Abre aspas aqui para o lateral direito Varela. O Mundial nos deixou muito aprendizados. Fizemos um grande papel. Obviamente que queríamos mais, chegar mais longe na competição. Nosso objetivo era tentar ganhar o Mundial. Futebol é assim, lamentavelmente perdemos para o Bayern, mas o grupo se fortaleceu. Nos preparamos e estamos focados na primeira partida pelo Brasileirão e depois Libertadores e Copa do Brasil, ressaltou o lateral. Ele falou também, né, sobre a importância da nação rubro-negra para a temporada, hein? A importância do torcedor do Flamengo para o restante da temporada. Olha só, tivemos uns dias para descansar a cabeça, depois do retorno do Mundial. Agora focamos na preparação para enfrentar esse rival muito forte, que é o São Paulo, né? Estamos muito bem e esperamos ganhar e seguir na liderança do Brasileirão e contamos com o apoio da torcida do Flamengo. Tá aqui o Varela falando, né, que conta com a nação rubro-negra. Vamos lotar o Maracanã sábado, nação, para a gente tentar uma vitória. É isso mesmo, vamos lotar o Maracanã para tentar uma vitória diante do São Paulo. Vou falar agora sobre Carrascal, né, nação? Tá uma novela aí, essa contratação de Carrascal. Olha só aqui a informação aqui do jornalista Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Queda de braço no Dínamo de Moscou atrasa acerto de Carrascal com o Flamengo. Houve avanço nas conversas. Olha só aqui, ó. Uma fonte ligada à diretoria do Flamengo revelou que há uma verdadeira quebra de braço interna no Dínamo de Moscou envolvendo a negociação de Jorge Carrascal. O diretor esportivo do clube russo é contra a venda, por considerar o jogador uma peça essencial para o time. Por outro lado, o presidente do Dínamo demonstra interesse em negociar o atleta e vê a transferência como uma boa oportunidade de negócio. Este impasse tem dificultado, né, o avanço das tratativas, de acordo com outra fonte ligada à negociação. Apesar disso, as tratativas não estão encerradas. Há 2 dias o Flamengo voltou a conversar com os russos e avançou em alguns pontos importantes. A fonte acredita, né, mesmo com os entraves, a negociação tende a evoluir de forma positiva. Informação aqui de Gabriel Reis, paparazzo rubro-negro. Cara, é o seguinte, tem um dirigente lá que é contra e o presidente é a favor, e tá esse entrave aí e atrapalhando a negociação, né? O Carrascal, já tá tudo certo entre Flamengo e Carrascal, inclusive ele já procurou casa e carro no Rio de Janeiro, ele quer vir. E olha só, cara, quando o jogador quer sair assim, e tem uma cláusula lá no futebol russo, se o jogador entrar na FIFA, ele pode sair de graça. Ele pode sair de graça. Se ele entrar na FIFA com a cláusula lá, ele pode deixar o clube de graça. Então, abre o olho aí o Dínamo de Moscou. Se ele ficar dificultando demais, o jogador fica pé da vida, porque o jogador quer vir. O jogador já deixou tudo certo, que quer vir para o Flamengo, já procurou até casa no Rio de Janeiro, casa e carro. Então é o seguinte, se o Dínamo endurecer demais, o jogador acaba ficando, sei lá, pé da vida, vai lá na FIFA, recorre à FIFA e sai de graça, igual aconteceu com Varela. Varela veio de graça para o Flamengo. Ele acionou o mecanismo da FIFA e saiu de lá, ó, sem dever um tostão. O Flamengo recebeu ele só para pagar salários e luvas. Então, abre o olho, hein, Dínamo? Abre o olho.
E é o seguinte, nação, peço a você aí que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Amanhã eu volto com mais informações pra vocês. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!